principalmente sobre o livro do Ideias Teatrais do século XIX. Né? Fora isso, ele tem uma bibliografia enorme, assim, principalmente José de Alencar, Machado de Assis, teatro realista, né, João? E está preparando um agora sobre um tema muito interessante, que nós estamos discutindo muito, que é sobre a questão da escravidão, né? O teatro da escravidão, que nós, não sei, as pessoas que leram o livro do Ideias Teatrais, a gente percebe que muito pouco se fala, né, sobre esse tema. Né? E as peças dele nos ensinam a pensar sobre o Brasil e sobre o ser humano. Né? Quer dizer, ele não é um escritor preocupado apenas em contar uma história. Não, ele é um escritor preocupado em apreender os dramas, as grandes emoções, os grandes sentimentos, né, que afloram na alma dos personagens. Então, eu vou procurar aqui acompanhar a trajetória do Jorge Andrade desde o início da carreira dele, não é? Para nós entendermos como que ele forjou o seu pensamento teatral, como que ele reagiu às circunstâncias históricas, sociais, culturais e políticas do seu tempo, não é? Como que ele absorveu os temas e as formas de outros dramaturgos que ele leu, ouviu em cena, enfim, como ele considerou essa arte, não é, que é uma síntese das várias artes, entre elas a literatura dramática. Não é? Assim, na época, ele foi considerado o primeiro grande dramaturgo brasileiro pela Gilda de Melo e Souza, mulher do Antônio Cândido, né? Quer dizer, enfim, textos do Décio, do Sábato, que escreviam na época, assim, consagraram o Jorge Andrade. E ele ganhou um prêmio chamado Prêmio Jornal do Brasil e um outro chamado Prêmio de Viagem aos Estados Unidos. Isso foi muito importante para ele, porque ele foi para os Estados Unidos e entrou em contato com ninguém menos que Arthur Miller. Né? Quer dizer, e, claro, conversou com intelectuais, jornalistas, artistas, enfim, né? Uma viagem super produtiva. E também vocês devem conhecer o conselho, digamos, né, que ele recebeu do Arthur Miller, né? Volte para seu país e procure descobrir por que os homens são o que são e não são o que gostariam de ser, e escreva sobre a diferença. Não é? Essas palavras, elas estão citadas num texto que o Jorge escreveu quando voltou da viagem, chamado exatamente Impressões de uma Viagem, e que foi publicado na revista Teatro Brasileiro em julho de 1956. Então nós temos aí um Jorge Andrade com 32 anos, não é? 34, né? Super jovem, começando a sua carreira, vai para os Estados Unidos, recebe esse impacto, né? Que é esse conselho do Arthur Miller, não é? E já nesse primeiro texto, que eu vou comentar agora com vocês, encontramos algumas ideias teatrais bem interessantes, né, que forjam, digamos assim, o momento formativo, né, do Jorge Andrade como dramaturgo. Em primeiro lugar, o teatro é uma forma de arte. Né, quer dizer, o teatro não é negócio, o teatro não é comércio, o teatro é uma forma de arte. Né? Esse é o primeiro conceito importante que ele expende nessa fala, né? Criticando duramente o teatro comercial. A Broadway, para ele, não representa o teatro americano. Né? Por quê? Ele diz assim: acho que teatro é a expressão de um povo, de uma sociedade, de um meio. Né? Então, vamos pensar nessas palavras, né? Teatro é a expressão de um povo, de uma sociedade, de um meio. Então o teatro não pode estar desvinculado de um povo, de uma sociedade, de um meio. Não é? Quer dizer, o teatro não pode alienar-se desses elementos. Não é? Mas quando ele fala sobre esses pontos do teatro, né, não sei, a gente fez, eu acabei fazendo como ator também, engraçado, o que será que deve ter irritado ele como sendo uma peça que ele diz que só é uma peça sensacionalista e despreza o Tennessee como um autor. Ele fala do O'Neill, ele fala do Miller, né? Ele vai citar vários outros importantes que ele diz por que não estão na Broadway, blá, 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 e que a Gata ele não vê sentido
Porque até colocando essas questões de teatro, até vejo isso na peça do Tennessee, né? Fiel, digamos, aqui ao seu pensamento, ele critica diretores, produtores, dramaturgos, artistas medíocres, entre aspas, que se esquecem dos problemas que amarguram e aprisionam os homens na sua luta por uma vida mais justa e se divertem com a sua facilidade em somar palavras vazias em diálogos onde o sentido humano prima pela ausência. Acontece que é preciso ter amor aos homens para escrever sobre eles, e estes fariseus têm amor a si mesmos. Se o dinheiro entra, para que se preocupar com os problemas sociais? É necessário desprezar os homens para usá-los como ganha-pão ou para justificar pontos de vista estéticos que desaparecem com o apagar das luzes de cada peça. Então é uma posição bem radical, né, de quem vê o teatro como uma forma de arte e não admite assim, que se veja de outra maneira, né? Quer dizer, teatro de um lado, negócio do outro, teatro como arte de um lado, teatro como comercial de outro, né? Quer dizer, é um pensamento que se mostra bastante radical aqui nesse sentido de consideração, né, do teatro como forma de arte. Ele faz o elogio do Gianni Ratto, diretor e cenógrafo que havia posto em cena a Moratória. E numa crítica sensível ao desempenho de Cacilda Becker em Pega Fogo, de Júlio Renard, ele exprime mais uma vez o que ele pensa que o teatro deva ser. O teatro é isso mesmo, crônica da vida que passa, registro dos conflitos das paixões dos homens. E aqui chegamos a uma palavra fundamental para quem estuda dramaturgia, que é a palavra conflito, né? Quer dizer, vocês estão lendo Jorge Andrade, toda a dramaturgia dele se alimenta de conflitos, né? Quer dizer, se não houver dois personagens que pensam de modo diferente nas peças dele, não é o Jorge Andrade, não é? Movente de encontros e desencontros, não é? Mas a memória pessoal não é tudo na obra de Jorge Andrade. Há também a memória familiar, não é? A qual o Jorge chegou com o casamento. Ele define a memória familiar da seguinte forma: a memória familiar tem uma realidade ampla, não se referindo a pessoas classificadas em registros civis ou religiosos, mas a tudo o que se conheceu e se compreendeu. São pessoas, paisagens, conflitos, objetos, situações, tudo passa a pertencer ao mundo recriado dentro de nós. Memória familiar pessoal só interessa na medida em que deixa de ser nossa para ser de todo mundo. A arte consiste em descobrir o pessoal, que é a memória do coletivo, né? Então é claro. Uma conversa há 2 semanas com o Sérgio de Carvalho, que ele colocou isso como base, né, do pensamento épico mesmo. Só que a escrita dele não está ali, né? Nós podemos, é por isso que eu estou te perguntando, porque dentro da dramaturgia teatral você tem 2 componentes, né? Uma coisa é a pessoa que escreve, e isso já é o precedente do teatro, porque a dramaturgia já precede a encenação, né? Ela nasce para ser encenada. Então uma pessoa faz uma parte e a outra apresenta. Então acho que a minha pergunta tem a ver com, quando você diz sobre a forma está na peça escrita ou na peça encenada? Algumas peças são dramáticas e outras são épicas. Não sei se eu estou certo nisso. Sim, porque uma peça como As Confrarias, por exemplo, é uma peça muito mais épica do que dramática. O Rasta Atrás, o Sumidouro, essas peças... Os Ossos do Barão é completamente dramático. Exato. Tem unidade de tempo, espaço, ação. Porque você... Então ele tem essas 2 experiências na escrita dele, esquece a encenação. Só alçado quanto está. Mas a primeira delas é que quando a gente traz esses apontamentos, a partir desses próprios depoimentos, entrevistas do Jorge e tudo, a gente percebe um autor numa interlocução muito forte com a sociedade. Seja com críticos, seja com o próprio público, até pela quantidade de pessoas que frequentavam o teatro. E eu não tenho dúvidas que isso potencializa o dramaturgo, no sentido em que ele vai se desenvolvendo a partir disso, porque ele é confrontado, né? E eu vendo isso não é só dele, não é exclusivo dele. Quando a gente lê a história do teatro brasileiro, tem um determinado movimento, um determinado tempo, onde isso é muito efervescente. Eu me pergunto se nós estamos falando sobre um pensamento dentro de um nicho, como hoje nós poderíamos ter aqui nessa sala, ou se realmente o teatro ele tinha uma significatividade maior social,
dentro do Brasil, a ponto de uma peça ser encenada, isso causar uma comoção, claro, dentro de uma sociedade burguesa, não a sociedade frequentadora do teatro mesmo, ou aquela que consome arte ou jornalismo e tudo, se ela tinha um impacto maior. Porque hoje a gente percebe, é muito evidente, que nenhuma peça tem nenhum impacto, né? A não ser dentro do nicho das pessoas que estão lá. A gente não consegue mais dialogar com a sociedade de uma maneira mais ampla. Isso tudo é muito pontual. A gente tem feito teatro muito pra gente, poucas as peças estouram a bolha. Então não sei se ficou clara a minha pergunta, mas estamos falando de inserção do teatro, a relação do teatro com a sociedade numa outra esfera? Ou tudo isso que é escrito ainda é dentro de uma esfera, dentro da própria classe teatral, digamos? Eu consigo vislumbrar você futuramente escrevendo ideias teatrais do século XX. Né? Vai ser um material e tanto, se você seguir, né, a forma com que você fez, dessa coletânea toda. E o que é mais genial no teu livro também são as suas dúvidas. Né? Isso é muito legal. João, obrigado.